Olá, querido amigo, tudo bem com você? Chegamos ao último dia do nosso projeto especial dos 10 dias de oração. Aqui o Podcarpe. E o tema é o Espírito Santo e você. Discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. Hoje nós vamos recapitular, nós vamos analisar tudo aquilo que nós vimos em cada episódio. E o tema central é falar sobre unidade na diversidade, o episódio de hoje. Mas eu quero, antes de ler o texto, apresentar os meus convidados de hoje. Primeiramente, o professor Jefferson, ele que é o nosso líder, nosso vice-diretor aqui do colégio. Professor, obrigado por ter aceitado o convite. Hein? Opa, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse encerramento incrível, que eu tenho certeza que foi uma bênção para todos que assistiram. Que Deus continue abençoando esse projeto, que Deus esteja aqui com cada um e fortificando com uma aprendizagem tão grande que foi esses 10 dias de oração. Amém, bênção. Ele está acompanhado da sua digníssima, uma mulher virtuosa, nossa referência de leitura, porque ela cuida das literaturas aqui do colégio, né? Ale, obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? E Deus abençoe você também. Amém, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder dividir com vocês esses aprendizados. Maravilha. Temos também o nosso querido aluno. Qual que é a sua turma, amigo? Eu sou do nono I. Fala o seu nome aí pro pessoal e se apresenta um pouquinho aí. Meu nome é João Pedro, sou do nono da tarde. E eu tô muito emocionado de estar aqui mesmo. Tô muito emocionado, que eu tô há vários dias aqui tentando participar, porque eu tô querendo muito. É verdade. Muito tempo aqui. Desde o primeiro episódio ele conversa comigo, ansioso, né, para esse momento, porque realmente é algo solene, especial. E eu espero que faça diferença para você e para seus amigos também. O João Pedro já é um amigo da manhã, ele agora está estudando à tarde. A gente se conhece desde o ano passado, né, amigo? Ixi. Podemos orar então para nós começarmos? Ale, você ora para a gente, por favor? Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor por estes momentos que estamos tendo aqui, de estudos, que esses 10 dias possam se prolongar por muitos dias em que estamos nos colocando na sua presença. Que tudo que recapitularmos aqui agora seja para a sua honra, para a sua glória e também para o nosso crescimento espiritual e também nosso crescimento com os nossos irmãos. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu selecionei para hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Olha só o que a Bíblia diz. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Bom, eu lembro você que Efésios capítulo 4 é um dos textos clássicos da Bíblia que fala sobre os dons espirituais. Resumidamente, são 3 textos. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Aqui em Efésios 4 nós temos os 4 principais dons do Espírito. E aqui quando fala que ele deu, é o próprio Jesus concedendo dons diversos para a sua igreja. Então isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas com o mesmo chamado. Deus quer moldar o nosso caráter, mas usar nossas peculiaridades que temos desde quando nascemos. Isso é muito importante porque a cada dia do nosso podcast, nós analisamos o perfil de um discípulo. Eu quero recapitular um pouquinho com você que acompanhou a gente aí, curtiu no Instagram, nos nossos cortes no Instagram também. Então, dá uma olhadinha aqui. Primeiro dia nós falamos sobre Filipe, o racional. No segundo dia, André, o discreto. No terceiro dia, Maria Madalena, a restaurada. No quarto dia, João, o afetivo. No quinto dia, Tomé, o cético. No sexto dia, falamos sobre Simão, o zelote, o intenso. No sétimo dia, Mateus, o transformado. Depois falamos também de Pedro, o impulsivo. Falamos de Judas Iscariotes, o mal resolvido. E hoje, unidade na diversidade. Vamos recapitular um pouquinho do que nós já estudamos com outros convidados. Jefferson, imagino que você acompanhou um pouquinho, né? Conversou com alguns alunos que participaram também. Desses personagens que a gente conversou aqui durante esses dias, qual que mais te chamou a atenção, qual que você mais se identifica e o porquê? Olha, eu tenho um olhar diferenciado para Pedro.
Pedro, ele, né, como você mesmo disse, né, ele é impulsivo, mas ele é uma impulsividade para fazer as coisas, para fazer acontecer. Isso é uma grande diferença. É algo que nós precisamos também ter coragem, confiar no nosso Deus. Ele deu muitos passos, literalmente, além da nossa imaginação, como andar sobre as águas. Quem teria coragem de se colocar para fora de um barco, né? Mesmo ele tendo caído, mas ele teve iniciativa. Ele falou, eu vou tentar. E ele nunca desistiu. Foi ousado. E mesmo ele caindo, afundando, ele teve a humildade de pedir ajuda para Deus, para Jesus. Ele se colocou aos pés e falou, eu preciso do Senhor. E ele sempre fez isso. Mesmo quando ele errou, ele negou a Jesus, mas ele sempre estava ali disposto a buscar novamente. E essa impulsividade, essa ousadia de Pedro, ele transformou vidas. Ele alcançou muitas e muitas pessoas através da palavra e com a transformação que houve nele. Houve uma transformação muito grande. E essa transformação eu vejo é algo que nós precisamos hoje, né? Mudar, entregar totalmente a Deus. Porque não importa como nós somos, a pessoa que nós somos, os defeitos que nós temos, se nós entregarmos isso a Jesus, Ele vai nos transformar. Ele vai nos transformar de forma assim grandiosa, né? Porque Pedro, ele era mais um simples pescador, um temperamento totalmente diferente de cada um que estava ali, e Jesus transformou ele. Então eu tenho assim um olhar muito carinhoso e aprecio muito Pedro pela sua ousadia em seguir a Jesus, em seguir o caminho que ele decidiu e que Jesus o chamou e ele falou, não, eu vou. Independente dos desafios, dos mares, ele sempre estava à disposição. Foi alguém que se arrependeu verdadeiramente das coisas que fez. Sim, e ele se arrependia mesmo, né? Como ele negou a Jesus, ele viu que ele estava errado, mas ele se arrependeu também. E algo que nós precisamos sempre colocar em nossa mente é o arrependimento, né? É o arrependimento sincero. E isso vai fazer a diferença na nossa vida, tenho certeza. Jefferson, eu gosto de pensar que Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele fez pensando em nós hoje também, para que a gente se identificasse com algum daqueles perfis e soubesse que, mesmo com o nosso jeito, também Cristo nos quer ao seu lado, nos usando para alcançar outras pessoas. Mas, Alessandra, fala você agora. Qual que é o personagem que mais te chamou a atenção, que você mais se identifica? Eu gosto muito de João, né? De ver porque ele foi alguém transformado. Hoje em dia a gente tem muita... a gente fica às vezes bravo com algumas coisas, né? E depois acaba descontando nos outros. E eu vejo que João, ele foi alguém que teve o coração transformado, que teve a braveza transformada em amor, né? E João, ele foi alguém que foi muito... participou de momentos importantes na vida de Jesus, né? Ele teve com Jesus no Getsemane, ele teve com Jesus no momento da transfiguração, também foi uma das poucas pessoas que participou de alguns milagres de Jesus. Então, mesmo a pessoa sendo brava, sendo impulsiva, Jesus escolheu ele. E através desses momentos, vendo esses momentos de Jesus no Getsemane, essas coisas foram transformando ele, tirando toda aquela braveza do coração dele e transformando em amor. Então é isso que às vezes falta para muitas pessoas. Às vezes eu fico meio brava, né, Jeff? Eu penso, Senhor, que eu fique mais calma. Então nessa parte eu vi de João que a gente precisa de amor. Só o amor transforma a gente. Só o amor faz a gente ser uma pessoa mais calma, mais paciente, né? Então João, nessa parte mesmo que eu vi, que Deus, ele era uma das poucas pessoas que estava com Jesus nos momentos importantes. Deus usou isso para transformar o coração dele. Sim. Você falando de João me lembrou de um dos meus textos prediletos, que é na primeira carta de João, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Um texto muito lindo, né? O tema principal da carta de João. Ele amou muito porque ele acabou conhecendo Jesus verdadeiramente, né? Vendo Jesus ali chorando no Getsemane, vendo Jesus sendo levado de volta ao céu. Então isso transformou ele de alguém bravo em alguém que amava profundamente. Mas uma outra coisa que eu lembro de João é que a maioria dos estudiosos diz que ele era o mais novo dos discípulos, né, dos apóstolos. Que
que alguns dizem que ele tinha aproximadamente 16 anos. Um jovem. Uma idade aí próxima desse nosso convidado aqui. Eu sei que ele é mais novo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o seu personagem predileto aí desses dias, que você mais se identificou e queria comentar com a gente. O meu personagem que eu mais, tipo, me referenciou foi o Tomé. Tipo, O sétimo. o sétimo. Ele sempre teve, tipo, uma fé em meio às dúvidas que ele questionava muito sobre os milagres de Jesus, um monte de coisa. Aí mesmo assim, mesmo ele tendo incerteza, ele continua assim acreditando, porque ele sabe que um dia vai ter sim uma salvação. Vai ter um dia algo que vai nos julgar, que vai levar nós para uma salvação eterna. Aí isso que me fala. E também que ele é muito sincero. Que é o sincerão, né, do grupo. Legal. Querido amigo ouvinte, eu queria lembrar você que o número 12 na Bíblia, ele significa povo de Deus. Nós vemos 12 tribos de Israel, depois 12 discípulos. Nós vemos também na história de Marcos 5, a filha de Jairo tinha 12 anos quando foi citada, e aí aparece a mulher do fluxo de sangue, que diz o texto que ela tinha 12 anos, estava sofrendo. Então esse número 12 aparece como recurso literário bíblico para mostrar para a gente que qualquer pessoa pode fazer parte da família de Deus, se ele assim quiser. O chamado é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele quer moldar o caráter para nos preparar para o céu. E eu encerro talvez comentando até sobre os 144 mil do livro do Apocalipse. Sei que esse é um tema mais espinhoso, mais polêmico, né? Mas eu acredito que esse é um número simbólico, que é 12 vezes 12 vezes 1000, que é mais militar. Então, esse número simboliza as pessoas que estarão vivas, salvas na volta de Jesus. E lá diz que esse povo é sem mácula, ou seja, eles são sinceros. Eles têm falhas, têm limitações, mas são pessoas sinceras que têm um relacionamento profundo com o seu Salvador. E eu gostaria de agora ir para a parte dos conselhos. Jefferson, eu queria que você falasse para alguém que está nos ouvindo que tem essa dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente. Tem muita gente que eu ouço e fala assim, pastor, eu não sei trabalhar em equipe. Mas hoje, em qualquer trabalho, hoje é assim. E você lidera um grupo. Hoje nós temos mais ou menos quantos colaboradores aqui, Jefferson? 88, mais ou menos. Olha só, 88 pessoas, cada um com um jeitinho, com uma família, uma forma de falar. E você gerencia, lida com cada um deles. Imagino que é um desafio, né? Mas se você está aqui é porque você faz isso muito bem. Eu queria que você desse esse conselho para alguém que tem dificuldade em trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é algo que transforma. Você precisa primeiro deixar se transformar. Você precisa deixar o seu eu. Você precisa se entregar, pensar no próximo. Aí sim você vai ver as mudanças que vai acontecer na sua vida. Lógico, esse caminho precisa ter Cristo ao seu lado, porque sem ele a mudança não acontece. O nosso eu mundano, ele é predominante, mas com Cristo ao nosso lado, isso faz uma total mudança. Para estarmos aqui hoje com esse grupo de pessoas, professores, funcionários, lógico, tem toda uma equipe administrativa que trabalha, né, juntamente conosco aqui, né, e isso é essencial. Precisamos de pessoas ajudando pessoas. E para que isso flua muito bem, precisamos ouvi-las. Não tem outro meio de conseguir conduzir, conseguir transformar, conseguir trabalhar, se você não ouvir. Então você precisa ouvir, entender e assim tomar as decisões. Então, se você tem uma dificuldade de lidar com pessoas, comece a ouvi-las. Apenas escute. Você vai ver que muitas têm tantas dificuldades, têm tantos problemas, que às vezes você fala, poxa, olha só a situação que essa pessoa está e eu estou aqui podendo ajudar. Eu posso aconselhar. Então, isso é algo gratificante e que transforma, não a vida somente das pessoas que estão ao nosso redor, mas nos transforma também. Porque lidar com pessoas é aprender a amar. E é aquilo que Jesus coloca como o principal. Ame uns aos outros. E amando uns aos outros, nós conseguimos transformar todos ao nosso redor. Então essa fica a minha dica. Ame uns aos outros e você será um bom líder. Você trabalhará muito bem com as pessoas. E as pessoas gostarão de estar ao seu lado. Legal, são dicas
não apenas para o âmbito familiar, espiritual, eclesiástico, mas são dicas também de trabalho. Aonde você for, hoje dizem que as empresas valorizam mais do que a parte técnica, a inteligência emocional, a capacidade de se relacionar das pessoas. Isso faz elas se tornarem ótimos profissionais. Então, pense nisso, é uma dica do coração para você. Alessandra, quero uma dica sua também, um conselho, porque você na biblioteca lida também com todos praticamente aqui do colégio, alunos, professores, até equipe de limpeza. Qual que você acha que é um princípio assim fundamental para a gente conseguir trabalhar em grupo? Olha, a gente tem que sempre pensar que Deus ele não procura pessoas prontas, ele procura pessoas que estão dispostas. Então, um conselho que eu dou é a gente estarmos todos unidos no mesmo propósito aqui na escola, né? Esse é o propósito. Eu sei que tem muitas pessoas com problemas emocionais, tem pessoas bravas, pessoas mais amorosas, cada um tem o seu perfil, mas cada um no seu jeitinho, lidando para a gente ter o nosso mesmo propósito, que é fazer com que os nossos alunos possam ser restaurados à imagem de Deus, possam escolher o caminho certo, né? Então, o nosso propósito, em meio a todas as dificuldades, deve ser o mesmo, guiar os nossos alunos ao céu. Amém, que assim seja. Amigo querido João Pedro, é isso mesmo? Eu quero agora fazer uma pergunta diferente para você. A gente falou de vários personagens, a temática foi dos discípulos, o Espírito Santo em você, mas a ideia é depois agora dos 10 dias de oração, a gente continuar o podcast, pelo menos aí com uma frequência legal para os nossos ouvintes, mas com outros temas. Eu queria ouvir de você, nosso aluno que está todo dia aqui, conhece bem o colégio, que tema que você sugere para a gente fazer um podcast bem legal que o pessoal vai gostar? Eu sugiro mais, tipo, o que eu mais gostei ainda, que eu queria ouvir, sobre Judas Iscariotes. A gente fez um sobre ele, você quer algo mais profundo ainda? Quero algo mais profundo sobre Judas. Que eu fiquei tão fascinado na história dele, tipo, mesmo ele sendo inteligente, estratégico, mas Jesus, quando falou que alguém ia trair ele, tipo, todos ficando agitados, ele continuou desalinhado entre eles mesmo. Por isso Você tem razão. Chama a atenção o fato dele ter passado tanto tempo com Jesus e mesmo assim ter traído ele. Né? Isso mostra que nós temos uma liberdade de escolha. O coração não tinha sido totalmente entregue a Jesus. Né? Ele passou muito tempo com Jesus igual aos outros, mas o coração dele não tinha sido verdadeiramente entregue a Jesus. Então não basta a gente dizer que está com Jesus, a gente tem que viver com ele. Porque Deus escolheu que a gente escolha dois caminhos, entre o lado do mal e o lado da salvação. Aí, como ele não teve fé o suficiente para escolher o lado da verdade, ele foi pelo caminho da mentira. É uma história muito impactante que serve de alerta para nós hoje. No dia que a gente conversou dele, a gente falou muito sobre superficialidade. Que ele estava ali, mas ele não se entregou completamente, como você mencionou. Bom, esse foi o nosso último episódio. Eu queria agradecer você que nos acompanhou, veio aqui dar uma olhadinha no nosso podcast. Nós vamos continuar com outros temas aí mais para frente, mas que Deus abençoe você. Você não se esqueça que Deus ama a unidade na diversidade. Isso é muito diferente de nós sermos uniformizados. Aqui no colégio a gente fala muito sobre uniforme, né, Jefferson? É importante para a nossa identidade, para a segurança, N fatores. Mas no reino de Deus, o mais importante é a unidade na diversidade, não a uniformidade. Porque você tem o seu jeito, mas o seu jeitinho pode ser usado com certeza de forma poderosa para o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer a oração final agora, encerrando os nossos 10 dias de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela iniciativa que tivemos aqui no Colégio Adventista de Rio Preto, de termos aqui o Podcarp, momentos significativos de reflexão da tua palavra, de personagens bíblicos. Por favor, nesse encerramento, ajuda-nos a
lembrarmos que o Senhor ama a unidade na diversidade. O Senhor quer nos usar, mas nós precisamos estar dispostos a trabalhar com pessoas que são diferentes de nós. E quando fazemos isso, estamos glorificando o nome de Deus. Amém. É o que nós te pedimos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Um abraço, gente. Deus Tchau. abençoe a todos.